Olha, depois de 2 anos de uma guerra devastadora, um novo plano de paz finalmente trouxe um pouco de calma, ainda que frágil, para Gaza. E as manchetes, claro, são de esperança. A gente vê o combate parando e a ajuda humanitária começando a chegar. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é: será que essa paz veio para ficar ou é só uma pausa? Pois é, para entender isso, a gente precisa mergulhar nos detalhes desse acordo. Ok, vamos entender o contexto desse plano. O conflito, que começou lá em 7 de outubro de 2023, causou uma perda humana imensa. Os números são chocantes, né? Mais de 67 mil palestinos e cerca de 1.200 israelenses mortos. E vale lembrar, outras tentativas de cessar-fogo, tanto em 2023 quanto no comecinho de 2025, não deram certo. É por isso que esse novo esforço é tão importante. Apoiado pelos Estados Unidos e outros parceiros internacionais, o objetivo é finalmente acabar com a guerra. Essa proposta de 20 pontos é de longe o avanço mais significativo que a gente viu até agora. Beleza, mas o que tem exatamente dentro desse acordo? Bom, ele se baseia em 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é todo sobre segurança. E o que isso quer dizer? Um cessar-fogo imediato, a retirada das tropas de Israel em fases, a desmilitarização de Gaza e a criação de uma força internacional de estabilização. E essa tal de Força Internacional de Estabilização, a FI, o que é isso? Pensa assim, é como se fosse uma vigilância de bairro, só que super profissional, organizada por especialistas de fora. A ideia é criar um ambiente seguro enquanto a comunidade se reconstrói. O papel deles é crucial, proteger, mas sem governar. Certo, pilar número 2, governança. O plano propõe um governo temporário formado por tecnocratas, ou seja, especialistas, gente apolítica para cuidar dos serviços do dia a dia. E esse é um ponto super importante de entender. Um governo tecnocrático não é a solução política definitiva de jeito nenhum. A analogia aqui é perfeita. É como chamar uma equipe de emergência depois de um furacão. Eles não estão lá para discutir política, eles estão lá para fazer a luz voltar, a água correr, os serviços básicos funcionarem. O foco é esse, puramente funcional. O terceiro pilar é sobre ajuda e reconstrução, e aqui a gente está falando de uma escala gigantesca. Ajuda humanitária imediata e maciça, reconstrução de hospitais, de infraestrutura, tudo isso com um plano de desenvolvimento econômico que pode passar dos 50 bilhões de dólares. E, por último, o quarto pilar, o futuro. O que ele propõe? Basicamente, um caminho para que ex-combatentes do Hamas que entregarem as armas possam se reintegrar à sociedade. E, talvez o mais importante, abre a porta para um diálogo sobre um horizonte político, um caminho para a autodeterminação palestina. Ok, então o plano está no papel. E na prática? Bom, a primeira fase já começou a rodar e as coisas aconteceram bem rápido. Olha só a velocidade. O acordo foi assinado no dia 9 de outubro. No dia 10, o cessar-fogo já estava valendo. E a partir daí, começou a correr o prazo de 72 horas para a libertação dos reféns, logo depois que as forças de Israel se reposicionaram. E para a gente ter uma ideia do tamanho do esforço humanitário, o acordo prevê a entrada de 600 caminhões de ajuda em Gaza. Não por semana, não por mês, por dia. É um volume impressionante. Tudo isso soa muito bem, né? Mas, apesar desse começo promissor, o futuro desse plano ainda é muito, muito frágil. E por que frágil? Porque o plano, na verdade, joga as questões mais espinhosas lá para frente. O impasse central continua ali, intacto. Israel exige que o Hamas se desarme por completo e não tenha papel nenhum no governo. Já o Hamas diz que não entrega as armas enquanto não houver um reconhecimento do Estado palestino e quer ter influência no futuro governo. E aqui a gente encontra uma primeira grande lacuna de conhecimento. O plano fala em deixar as armas do Hamas permanentemente fora de uso. Ok, mas quem vai garantir isso? E como? Falar em desmilitarização é fácil no papel, né? Fazer acontecer na prática é outra história. E não para por aí. Os especialistas apontam vários outros obstáculos bem práticos. Por exemplo, montar uma força internacional de verdade leva meses, não dias. E como verificar quem são os funcionários locais que vão participar do governo? É um desafio enorme. E sempre tem o risco de essa missão ser vista como uma força de ocupação, o que complicaria tudo. O que nos leva a outra pergunta fundamental, outra lacuna de conhecimento. Como é que um governo escolhido por outros países vai conseguir a confiança do povo palestino? Porque, no fim das contas, qualquer governo, mesmo um temporário, precisa de legitimidade, precisa ser aceito pelas pessoas.
E talvez aqui esteja o maior de todos os desafios. O plano não resolve a raiz do conflito. Ele oferece um diálogo, uma conversa sobre uma solução política, mas não dá nenhuma garantia, nenhum compromisso firme de que o resultado será a solução de 2 estados. Então, a gente fica com essa questão, né? O plano conseguiu parar os combates, o que já é uma vitória imensa, mas será que ele consegue resolver o conflito de verdade? O que fica claro é que, apesar de o silêncio das armas ser muito bem-vindo, as bases desse acordo de paz ainda são bem instáveis.